Parabéns, Marco, parabéns aí pela apresentação, como sempre, um mestre, né, dos colágenos aqui. Bom, pessoal, vamos às perguntas, vamos ver se a gente consegue ser bem objetivo, né, Marco? Senão, ó, tem pergunta pra caramba, hein? Senão, vamos até o final lá, tá bom? Vamos lá, hein? Então, vamos lá. Então, vou começar, tá? A Terezinha Morschel pergunta, afinal, tangerina e maçã verde são tipo um e 2? Não. Melhor só falar tanto, tanto. Ela pergunta se são tipo 1 e 2? É. Tá. Vamos lá. O colágeno que compõe tanto nara, tangerina, maçã verde, doce de leite, abacaxi e chocolate é o colágeno hidrolisado tipo 1, tá? De pele bovina, tá? Agora, vamos entender uma coisa importante. Essa pergunta é extremamente legal porque ela esclarece uma série de outras coisas, tá? Que as pessoas têm dúvida. O que define o colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 3 é a fonte da qual ele foi obtido, tá, gente? Colágeno tipo 1 é a nomenclatura dada para identificar que esse colágeno veio de uma matéria-prima de pele ou osso. O colágeno tipo 2, ele identifica que a matéria-prima da qual veio esse colágeno, né, é cartilagem, tá bom? Então, o colágeno tipo 1 identifica que essa matéria-prima veio de cartilagem. O colágeno tipo 2 identifica que essa matéria-prima... Desculpa, o colágeno tipo 1 identifica que veio de pele. O tipo 2 de cartilagem, tá? Agora, um colágeno para consumo, que é um colágeno tipo 1, ele vai fazer bem só para a pele? Não necessariamente. Assim como um colágeno proveniente de um colágeno tipo 2 proveniente de cartilagem, não vai fazer bem só para a pele, tá? Por que isso? Uma vez hidrolisado, o colágeno está tão pequeno que o corpo absorvendo ele vai mandar para onde mais precisa, tá? Então, tanto um colágeno tipo 1 pode suplementar cartilagem do nosso corpo, quanto um colágeno tipo 2 hidrolisado pode suplementar a pele do nosso corpo. Agora, respondendo a amiga que questionou, o nara tangerina e o nara maçã verde, né, eles têm 11 gramas na sua composição, eles suplementam o corpo todo, tá? O verisol é um colágeno tipo 1, mas é um colágeno altamente hidrolisado, onde a distribuição dos aminoácidos dele está muito análoga, muito parecida com os aminoácidos da pele, então o corpo reconhece isso e suplementa a maior quantidade dele vai para a pele. Por isso que o colágeno verisol tipo 1 tem um efeito maior no colágeno tipo 1 da pele. Tá bom? Só lembrando, existem mais de 20 tipos de colágeno, tá, gente? Em escala industrial, o que se faz é o colágeno tipo 1, 2 e 3. E, de novo, a tipificação do colágeno é para identificar a fonte da matéria-prima de onde ele veio, não para o fim final onde você quer que ele vá. Ok. A Romy pergunta assim, ó, na dosagem do nara abacaxi, você pesando o scoop tem 15 gramas. E os outros, deles só chocolate ou doce de leite, o peso é mais leve. Aí, precisando de um scoop e meio para dar 15 gramas. Olha, ela deve ter pesado ali, né, um scoop e tal. Isso é provavelmente essa questão de base seca, de assim, não só base seca, tem a base seca, existe a densidade, né? Existe assim, produtos que compõem. Ó, veja bem, os naras não são compostos só de colágeno, tá? Eles são compostos de um blend de outros produtos, tá? Esses outros produtos podem ter uma densidade diferente, ou seja, para o mesmo volume você pode ter mais massa ou menos. Então, não se apegue ao peso do scoop, se apegue, na verdade, à quantidade de proteína colagênica que tem em cada dose. Nara tangerina e maçã verde, 11 gramas de proteína colagênica base seca, tá? O nara abacaxi, chocolate e o doce de leite tem 2,5 gramas de proteína colagênica verisol, base seca 2,3 gramas. A Cirleide pergunta se o maçã verde tem diferença do tangerina. O maçã verde, na minha opinião, é um pouquinho mais completo, tá? Por quê? Porque ele tem espirulina, que entra como um corante aí interessante, natural, mas você tem múltiplas funções. E, principalmente, o maçã verde vem com biotina.
tá? Lembra? Biotina, vitamina B7, precursora da produção de queratina. Então, ele deve ter um impacto para a melhoria de cabelo e unha um pouco melhor, tá bom? Mas em termos de absorção de colágeno, é o mesmo. Ok. Uhum. Perfeito. Terezinha pergunta mais uma vez: qual o colágeno ideal para os ossos, articulações? Dos naras, tangerina e maçã verde. Tá? Esse é o mais recomendado. Tá. A Mônica Jordão: como argumentar com alguns profissionais que defendem essa reposição do colágeno através da alimentação? Tá. Que pergunta legal, gente. Existe um estudo que foi feito que a dieta normal daquelas pessoas que conseguem fazer 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, chega a um total de menos de 2 gramas de colágeno por dia, tá? Café da manhã, almoço e janta, menos de 2 gramas de colágeno por dia. Porém, dessas 2 gramas de colágeno por dia que a gente consegue suplementar em alimentações normais, esse colágeno não foi hidrolisado, ou seja, o corpo não vai absorver essas 2 gramas, tá? Falei lá atrás, qual que é a quantidade mínima de colágeno por dia sustentado em vários artigos médicos? 8 gramas por dia. Gente, nós estamos longe, só na alimentação normal, nós estamos muito longe de chegar na quantidade mínima. Então, sim, é necessário fazer a suplementação, tá? E qual suplementação? Suplementação de um colágeno hidrolisado de alta performance, ou seja, um colágeno que foi altamente hidrolisado, que tem um peso molecular bem baixo, para poder ter uma taxa de absorção acima de 99% e garantir com isso uma eficiência de suplementação e reposição. E onde é que se encontra isso? Nos naras, no colágeno presente nos naras, tá? E mais uma coisa importante, lembra daqueles aminoácidos essenciais, glicina, prolina e hidroxiprolina? A hidroxiprolina, gente, é um aminoácido essencial porque ele só é encontrado na proteína colagênica, tá? Então, a suplementação, sim, é relevante, é importante. E quanto mais cedo, melhor, tá? Se você começar aos 25, 30 anos, o uso do colágeno entra como eu diria, como um tratamento preventivo, ele vai prevenir futuros problemas. A partir dos, sei lá, dos 40, 50 anos, ele já começa a entrar com um tratamento corretivo, ele vai ter que corrigir já problemas que já foram causados pelos anos onde o nosso corpo deixou de suplementar e produzir de forma normal, ok? Perfeito, perfeito, Marcos. A Mônica pergunta: o colágeno do nosso nara tem um tamanho molecular menor do que os outros bons colágenos do mercado? Assim, ó, infelizmente, a legislação nossa ela não exige que os fabricantes coloquem no rótulo o tamanho do peso molecular, tá? Lembra que eu comentei? Quando você atinge um peso molecular na faixa de 25 mil Daltons ou menos que isso, ele já é chamado de colágeno hidrolisado. Então, se eu tiver um colágeno hidrolisado com tamanho de 20 mil Daltons, como é que é o nome disso? Colágeno hidrolisado. 15 mil Daltons, colágeno hidrolisado. 10 mil Daltons, colágeno hidrolisado. 5 mil ou 2 mil Daltons, colágeno hidrolisado. O nome é dado para o mesmo. Agora, qual colágeno é mais barato? Qual colágeno é mais fácil? Qual colágeno tem um custo menor de produção? O de 20, 15 mil Daltons ou de 2, 3, 4 mil como é o nosso? Evidente que o nosso colágeno, por ter 2, 3 mil Daltons, 4 mil Daltons, tem um custo de produção muito maior. Então, tem sim muitos colágenos hidrolisados no mercado aí, ó, que não tem o mesmo peso molecular que o nosso, tá? O que eu garanto é o seguinte, eu posso não saber qual que é o peso dos outros, mas o que eu falo é o seguinte, o menor peso molecular possível de ser feito em escala industrial é o peso molecular que está entre 2 mil e 4 mil Daltons, que é rigorosamente o peso molecular do colágeno que está presente nos nossos naras. Então, nós temos, sim, o menor peso molecular possível de ser feito em escala industrial. Isso a gente garante. Uhum, uhum. Porque as outras perguntas são na embalagem, lógico, como não é exigido, ninguém coloca, né, Marcos? Essa informação, né? Ok. Não é necessário colocar. Eu conversei há pouco tempo atrás
com o CEO aí de um grupo muito grande, justamente sobre isso, né? Sim. E a indústria não tem intenção de fazer isso. A indústria não tem intenção, tá? Porque mesmo os grandes, eventualmente, pode fazer um colágeno com uma qualidade um pouco inferior, que vai atender alguns clientes, tá? E que se tiver que colocar isso aqui, ele vai deixar de atender alguns clientes que vão pagar um pouco menos, mas também vão comprar um produto com um custo de produção mais interessante, né? Mais em conta. Então, a própria indústria também não tem essa vontade de fazer isso aí. Estévia e talmatina são bons para diabéticos? Super recomendado, tá? Estévia é um adoçante natural, tá? A talmatina, gente, é um adoçante natural, ela é obtida aí de uma árvore africana, né? Qual que é o benefício dela? O açúcar normal que nós consumimos aqui, o açúcar da cana-de-açúcar, até um certo ponto ele não faz mal para a saúde, mas a partir de um certo ponto ele faz mal. Índice glicêmico alto, né? Ele contribui no aumento de gordura do corpo e tudo mais. A talmatina, você pode tomar o quanto você quiser, que ela não tem problema, ela não causa problema, tá? Ela adoça e o uso em excesso, mais do que o normal, do que você deveria com ela, não vai causar danos ao teu corpo. Então, ela é altamente recomendada, assim como o eritritol, tá, gente? O eritritol também é altamente recomendado para quem tem restrição calórica ou restrição de açúcar. Como eu falei, eritritol é um adoçante natural, tá? Que ele tem uma estabilidade química muito grande, o corpo não consegue quebrá-lo. Então, ele adoça, cumpre o papel dele de adoçar e passa e vai embora. O corpo não consegue quebrá-lo, consequentemente, não dá um índice glicêmico. Então, estévia, talmatina e eritritol, altamente recomendado para quem tem restrição calórica ou de açúcares. Marcos, a Cica Domoto disse que ela já viu em alguns lugares colocando Verisol com 0,8, porque é obrigado quem usa Verisol, né, fornecer, porque a Verisol é uma marca patenteada, né? E ela está falando que pensei que Verisol fosse obrigado a fornecer 2,5 gramas. Tem algo errado em Verisol 0,8 gramas? Falsificação? Vamos falar o seguinte, ó. Não posso falar em nome do produtor, tá? Mas eu vou falar como é que funciona quando você tem um produto patenteado. No caso do Verisol aqui, o Verisol ele é comprovadamente, ele dá o resultado de forma comprovada quando você faz uso dele com a dosagem de 2,5 gramas. Tá? O próprio fabricante indica isso para quem está comprando e usando o Verisol nos seus produtos. Porque o que é o colágeno Verisol? Ele é um colágeno hidrolisado que ele é comprado, ele é utilizado por outras empresas que produzem outros produtos à base de colágeno. Tá? Agora, a forma como cada um usa é responsabilidade de quem produz. É responsabilidade. Tá? O fornecedor do colágeno Verisol, ele indica que, para dar resultado garantido, 2,5 gramas. Se tem alguém usando menos do que isso aqui, por conta e risco, tá? Tem que se adotar também um critério de que ele não vai dar o resultado na velocidade esperada da forma com que se pretende. Tá bom? Não é comum isso aí. Geralmente, quem usa o Verisol, até para poder fazer uso de um colágeno que está, assim, de forma amplamente comentada e utilizada, não faz uso menos de 2,5 gramas, tá? Quem está usando é porque não sabe, ou é porque está, não vou falar usando de má fé não, mas não está preocupado com o seu consumidor final. Tá. Marcos, muitos e muitos elogios no chat, meu grande mestre. Assim, mais uma vez, pergunta, o ácido hialurônico ingerido pode dar espinhas? Ingerido, bom, se a pessoa tiver propensão a isso aqui, se a pessoa tem naturalmente uma pele mais oleosa, né? Dependendo do tipo de alimentação que a pessoa faça, ele pode sim, alguns estudos mostram que ele pode sim ajudar com isso aqui, mas os benefícios dele são muito maiores, tá bom? Andréia pergunta, as pessoas que têm doenças autoimunes, como lúpus e fibromialgia, podem consumir Nara Lux? Pode consumir, sem problema nenhum. Por quê? Se você observar a composição dos nossos naras, tá? Ele também tem outros componentes que atuam como agentes antioxidantes. E existem estudos muito interessantes sendo feitos hoje, mostrando o efeito de agentes antioxidantes na redução de dores, inclusive de fibromialgia, tá?
Tem alguns outros produtos da Dionés, que tem nessa composição alguns elementos que tendem a ter uma eficiência ainda maior, tá bom? Mas todos os naras, por terem na sua composição alguns produtos que também tendem a ter um controle antioxidativo, sim, existem estudos que mostram aqui. Então, pode-se usar, sim, quem tem fibromialgia, sem problema nenhum. Pelo contrário, é recomendado. Eu não sei se isso consta na embalagem, mas o Gustavo está perguntando se depois de aberto, em quanto tempo deve ser consumido na área. Na área? É. Sim, ó. Um colágeno hidrolisado, gente, ele está muito seco, tá? Então, ele tem, assim, uma atividade microbiológica praticamente zerada ali, tá? Se ele for bem condicionado, né? Uma vez usado, você chegar lá e fechar bem a embalagem, guardar ele num lugar assim, que não esteja exposto ao sol, ele pode durar meses e meses. Tanto que o tempo de uso de um colágeno, no caso aqui, são de 2 anos. Tá? Os estudos das fabricantes de gelatina mostram que um colágeno, quando bem condicionado, pode ser armazenado em até 5 anos sem perder as suas propriedades físico-químicas. Porém, o Nara, ele tem outras coisas além do colágeno. Só pelo colágeno poderia você guardar por bom tempo. Mas tem vitaminas, né? Tem alguns minerais, tem alguns ácidos, aspartotênico, L-cisteína, polidextrose. Isso aqui tem um tempo de vida diferenciado. Então, assim, o ideal é você usar, abrir e usar isso aí, diria, sei lá, em 2 meses. Tá? Se você usar certinho, em 1 mês você usou todo ele. Se você levar 2 meses para consumir um potinho, é porque você não está usando da forma certa, tá? Mas, assim, 2, 3 meses não tem problema nenhum. Agora, gente, cuidado na forma de manusear, tá? Aquela coisa de você pegar uma colher, colocar lá o Nara na água, dissolver, e aí experimentar, ver que ficou um pouquinho fraquinho, pegar essa mesma colher úmida e colocar dentro do pó de novo, aí você vai comprometer a qualidade do Nara. Por quê? O colágeno, ele é seco, tá? Quando você coloca uma colher, por exemplo, alguma coisa molhada ali dentro, ou úmida ali dentro, você está incorporando umidade. Essa umidade vai ser absorvida pelo colágeno, porque por ele estar seco, ele tem uma capacidade higroscópica muito grande. Umidade e proteína, tá? São fontes propícias para o desenvolvimento microbiológico. Você pode começar a contaminar o teu produto. E aí perde, aí começa a dar odor ruim, sabor ruim, tá bom? Mas assim, ó, de forma bem utilizada, ele aguenta meses em prateleira. Tá. Na nossa embalagem do abacaxi com hortelã está por 30 dias após aberto, tá? Como você falou do... Por 30 dias é para você usar... Mas assim, se você levar 2 meses, vai perder a propriedade? Não vai. 3 meses, não vai, tá? Não vai, tá? O tempo de validade de um produto desse aqui, ó, quando bem condicionado, são 2 anos. É que é depois de aberto, né? Após aberto, tá? Após aberto, consume 1 mês, que é o tempo certo, tá? De consumo da forma certa. Mas se levar de novo, ele é aberto, se passar de 1 mês, não vai ter problema, não. Uma dúvida que é legal, ó. Juliana Raquel pergunta, o Lux acaba sendo um substituto para o Nara Tangerina? Tipo, sendo mais completo? Não, eu diria que não, tá? O Lux, ele tem qual colágeno acompanha o Lux? Verisol. Verisol. Tá? O Verisol ele é indicado para quê? Para a pele. Então, quem quer fazer uma suplementação mais rápida e ver um resultado mais rápido na pele, usa o Lux, porque junto com o colágeno Verisol, que estimula o crescimento de colágeno tipo 1 e 2, ele tem o ácido ortossilícico, que aumenta a síntese de nova proteína colagênica tipo 1, tá? Mas ele tem o ácido hialurônico. De novo, o ácido hialurônico, ele entra como fonte de preenchimento, então você vai ver o resultado na pele muito mais rápido. Agora, como é que fica a cartilagem, ligamento e tendões? Né? Então, não, ele não substitui o nosso Nara Tangerina. O ideal é usar os 2. Toma um de manhã, toma um à noite, tá bom? O que ele substitui é o Nara abacaxi, doce de leite e maçã e chocolate. Então, o Lux substitui esses 3 Naras, porque o objetivo dele é o mesmo que os outros, só que ele tem na sua composição algumas outras coisas que ajudam ainda mais a melhoria da pele. Bom,
tem uma pergunta aqui que é só olhar na embalagem, vou pular. Vejo o pessoal tomando colágeno com leite e frutas, fazendo... Isso tem o mesmo efeito que tomar com água? Tânia? Mesmo efeito. Mesmo efeito. Tá? Não tem problema. A proteína do leite não vai influenciar. E tem outra coisa, gente. O colágeno hidrolisado, ele está altamente, ele tá na forma, assim, ele tem uma alta biodisponibilidade. O que é isso? Ele é rapidamente absorvido e altamente absorvido. Então, se você tomar o colágeno, ele rapidamente chega no intestino, ele rapidamente é absorvido numa velocidade maior do que as outras proteínas. Enquanto as outras proteínas do leite estão sendo digeridas, né, no estômago e tudo mais, estão, né, sofrendo um processo de digestão, o nosso colágeno já foi embora, já está no sangue. Se você tomar o colágeno, em 15 minutos, se você tirar o sangue da pessoa e analisar lá o plasma, você vai encontrar o quê? Um aumento desses aminoácidos essenciais da hidroxiprolina. Então, em 15 minutos, ele já está na corrente sanguínea. Tá? Pode tomar com outra proteína, não tem problema não. Nicleia pergunta, tangerina e maçã verde também são duplamente hidrolizados? São, sim. Esse nome técnico da duplamente hidrolisado é para indicar que eles sofreram um processo de alta hidrólise. Tá? Todos eles são. Tá. Detalhe. Tanto os colágenos que compõem nara, tangerina e maçã verde, quanto os demais, verisol, eles são colágenos que estão na forma de peptídeo. Tá? O que é um peptídeo? Peptídeo, gente, é uma proteína de baixas cadeias de aminoácidos. Tá? Proteínas que têm acima de 80 cadeias de aminoácidos é chamado proteína. Ou estruturas que têm mais de 80 cadeias de aminoácidos são chamadas de proteína. Estruturas com menos de 80 cadeias de aminoácidos, 70, 80, são chamadas de peptídeos. Tá? O que significa isso? Para eu chegar numa proteína nível de peptídeo, ele tem que estar muito pequeno, ele tem que ter poucas cadeias de aminoácidos. O nosso colágeno, os nossos colágenos que compõem os naaras, eles foram altamente hidrolizados, então eles estão na forma de peptídeos. Aí eu respondo, todo colágeno hidrolisado é um peptídeo de colágeno? Não. Eu posso ter um colágeno hidrolisado, mas a proteína não chegou a níveis de peptídeos, tá? Porém, todo peptídeo de colágeno é, sim, um colágeno hidrolisado. Tá? Deve ter um horário fixo para tomar o colágeno ou não importa a hora? Tânia Oliveira. Tânia perguntou? Não, Tânia, eu costumo dizer o seguinte, ó, a hora certa de tomar o colágeno é a hora que você toma, tá? Pode tomar de manhã, pode tomar à tarde, tomar à noite. Existem estudos que falam que é melhor de manhã, alguns falam que é melhor à noite, mas não, tá? Tome isso aqui, tá? É importante você tomar. O que eu sugiro é o seguinte, quem está fazendo uso dos dois colágenos, o nara tangerina, o maçã verde, e o nara que tem verisol, né, qualquer um deles, distancie, toma um pela manhã e um pela noite, tá? E eles não se competem. A quantidade de proteína que você tem nesses dois aqui, ó, não chega na quantidade normal, mínima necessária por dia. Mulheres, vocês têm que suplementar, né, através de uma alimentação regrada, no mínimo de 75 gramas de proteína por dia. Os homens, e principalmente aqueles que fazem atividade física mais acentuada, algo em torno de 85 gramas de proteína por dia, tá? Se você somar os 3 naras que nós temos aqui, ó, os 3 tipos de naras que nós temos, eles juntos não chegam a 15 gramas de proteína. Está muito longe do mínimo de 75 gramas. Então, podem suplementar, não se sobrepõem, não se competem, e sim, como eu falei, tem que tomar um de manhã e uma noite para poder dar um tempo para o corpo poder processar isso de forma mais diferenciada. Bom, algumas perguntas que já foram respondidas, já vou pulando, tá? Tem uma aqui interessante. Eu queria uma cliente assim, ó. Andréia, pode tomar nara, chocolate e de abacaxi juntos? Eu gostaria que tomasse. Poder pode, mas não precisa. A não ser que você diminua um pouquinho a dosagem normal. Então, tome meia dosagem de abacaxi com meia dosagem de chocolate, que você vai estar suplementando as 2,5 gramas de colágeno verisol. Tá bom? Poder pode, mas não é necessário. Ela deve outra coisa legal, gente. Né? Ó, por que é legal isso? Olha que informação legal. Isso aqui eu tive lá do pessoal que fez o estudo do verisol, tá? A patente foi feita em cima de 2,5 gramas. Mas durante os trabalhos, eles testaram o uso de 5 gramas de verisol. Sabe o que aconteceu? O ganho foi muito pequeno. Então, o ponto de equilíbrio, você ter assim,
um bom retorno, uma boa eficiência no tratamento, junto com a menor quantidade possível, são 2,5 gramas. Se você dobrar a quantidade, você não vai ter uma aceleração do processo, você não vai ganhar mais. O ganho é muito pequeno e não justifica, tá bom? Então, pode tomar misturado, pode, mas não tem que tomar os dois em dose dupla, não. Tá. Bom, tem algumas coisas que eu vou pular aqui, tá? Pode tomar maçã verde, chocolate, Harineios todos os dias? Bastante coisa. Pode, e quem puder, e quem tiver condições, faça uso dos 3, sim, tá bom? Um de manhã, um à noite. O Harineios pode tomar junto, pode tomar de manhã junto com tangerina, pode tomar à noite junto com nara viriçol, abacaxi, os demais, não tem problema nenhum, pode tomar os 3 juntos. Como eu falei, somando os 3 juntos, eles não chegam nem a 15 gramas de proteína. Tá. Bom, você pode tomar com suco ou vitaminas, tranquilo, né? E para esclerose múltipla, qual o mais indicado? Bom, a gente sabe que esclerose múltipla tem vários níveis de esclerose, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, o colágeno que coloca a casa em ordem são os colágenos tangerina e maçã verde. Eu sou fãzaço desses aqui, ó. Se tiver que indicar alguém para isso, nessa condição, é um desses 2 aqui, tá? Mas não assuma nenhum tipo de responsabilidade dizendo que os NARAs vão atuar para quem tem esclerose múltipla, tá? Não dá para garantir isso, tá bom? Tá. Marcos, temos mais 3 minutinhos, acho que senão ainda tem bastante perguntas. Né? O Serginho está anotando todas, podemos depois ou podemos continuar. Gostaria de continuar? Eu? Quase 11. Não, eu estou em casa, não vou lugar nenhum, não, estou tranquilo. Vamos tocar mais um pouco, então? Tudo bem, Serginho? Vamos fazer, sim, vamos lá. Vamos fazer. Pode tomar na hora de manhã em jejum? Tem gente que sente alguma coisa, né, em jejum, né, Marcos? Eu tomo de manhã. Primeira coisa que eu faço, antes de tomar meu café da manhã, eu tomo, escovo meus dentes, tomo nara, faço, tem que fazer, depois eu tomo café. Tá? Pode sim, pode tomar. O colágeno verisol é da Mônica. O colágeno verisol também atua nos tecidos ou revestimento dos órgãos? Dos órgãos? Órgãos vitais, tipo fígado, tipo veias. Não, o verisol, a suplementação do verisol vai ter uma atuação direta na pele, tá? Ele vai 100% para a pele? Não, não vai. Ele vai também em outras partes que esteja faltando, mas a maior parte dele vai para a pele. Então, se você quer suplementar outros órgãos, tangerina, maçã verde. Ou faz um dos 2, né? Tangerina, maçã verde e o verisol. Agora, eu não sei se você vai responder essa. Os ortopedistas indicam ácido hialurônico para as dores? O Lux também, então, também auxilia, ou tangerina e o maçã verde são melhores? O Lux, então, não entendi muito bem. O Lux, então, também auxilia, ou tangerina e o maçã verde são melhores? Ortopedista. Eu desconheço, eu particularmente desconheço o uso do ácido hialurônico associado a controle de dores, tá? Eu conheço, sim, indicações de um colágeno tipo 2 não hidrolisado para controlar dores, para quem tem problemas, por exemplo, de desgaste em junta, em artrose. Aí o pessoal indica um colágeno tipo 2 de cartilagem, tá? Associado a condroitina e glucosamina. Tá? Porém, mesmo esse colágeno tipo 2 não hidrolisado, ele não vai estar atuando de forma de suplementação. Ele entra, na verdade, para controlar um problema que acontece no nosso corpo quando a gente tem uma inflamação ou ocasionada por desgaste de cartilagem. Então, pegando esse gancho aqui, o que acontece normalmente? Quando você tem um desgaste de cartilagem, isso aqui leva a um processo inflamatório. Tá? O processo inflamatório leva à dor. Mas o processo inflamatório faz com que o nosso corpo combata a inflamação. Só que o combate à inflamação desgasta mais ainda aquela área lesionada, onde você perdeu o colágeno, que faz com que aumente mais ainda a inflamação, que aumente a dor. Então, o corpo joga contra. Vira como se fosse um sistema autoimune, tá? Aí se indica um colágeno tipo 2, junto com condroitina e glucosamina.
O colágeno tipo 2 não hidrolisado, o que é o não hidrolisado? Uma proteína grande, então ele não tem a função de suplementação. O que ele faz? Ele entra nesse processo para poder controlar o ataque da matriz extracelular. Ele controla, ele diminui o ataque que o nosso corpo faz ao processo inflamatório, para evitar que se desgaste mais ainda, tá? Então, ele atua no efeito do problema. E a condroitina e a glucosamina ajuda na recomposição disso aqui. Só que a causa do problema, que foi o desgaste por falta de cartilagem, por falta de colágeno, por perda de colágeno, não está sendo atuado. Então, o que é o ideal? É tomar lá um colágeno tipo 2, junto com condroitina, glucosamina, mas associar um colágeno hidrolisado. Por quê? Um grupo de compostos vão atuar no efeito do problema de forma rápida, retirar a dor e diminuir a inflamação, e o outro do colágeno hidrolisado, por exemplo, o NARA poderia fazer isso aqui, ele vai atuar no efeito, na causa do problema, que é a suplementação da falta do colágeno, tá bom? Mas, particularmente, em relação à pergunta anterior, né, eu desconheço o ácido hialurônico como agente para controlar a dor, tá, gente? Ele tem outra função. No caso aqui, ele entra para poder estabilizar e preencher esse espaço vazio que tem na pele causada pela perda do colágeno, motivada por anos aí de oxidação e perda. Tá. Uhum. A Ana Paula fez alguma pergunta. Qual a absorção dos colágenos quando o estômago não está vazio? Se jantar tarde, vale a pena suplementar? Claro que vale. Vale. Gente, o estômago vazio não vai fazer com que se absorva mais. O estômago cheio não vai fazer com que se absorva menos. Eu falei ainda há pouco. Esse colágeno ele é altamente biodisponível, ele é rapidamente absorvido. Tá? Se você tomar, por exemplo, colágeno com leite, tá? Enquanto o leite está sendo digerido, né, o colágeno já foi embora. Então, pode tomar sim, sem problema nenhum. Tá. Bom, quanto às refeições e o horário para tomar já foram, tá, pessoal? Mariana, e mesmo comendo muito pezinho de galinha e tutano, não é possível a suplementação? Pezinho de galinha e tutano de boi, ó. Não é possível. A receita da avó, né, da vovó? Receita, né? Quem gosta e faz uso pode seguir tomando, mas não conte com esse colágeno aí como suplementação. Por quê? Porque ele não foi hidrolisado, tá? Ele sofreu um processo de quebra que é a hidrólise térmica, né? Quando você ferve aí, você faz uma sopa, coloca lá o pé de galinha, você extrai o colágeno que está na pele e transforma ele em gelatina. Geralmente, quem faz uma sopa com pé de galinha, quando esfria, não fica meio gelatinoso? Quem já viu isso? Fica gelatinoso. Por quê? Porque aquele colágeno está na forma de gelatina. Peso molecular grande, o corpo não absorve. Para o corpo absorver, ele tem que estar hidrolisado, tá bom? Então, siga tomando, que ele entra como fonte proteico, não como fonte de suplementação, tá? Faz bem para a saúde, mas não com esse intuito de suplementar a pele, de suplementar o corpo para a geração de colágeno para o corpo, tá? Tá. Pode beber colágeno quente? Poder pode, mas não faz isso não. Tá? Gente, não pelo colágeno, tá? Brincadeira à parte, vamos lá. Pergunta interessante isso aqui, ó. Sim, é verdade. Eu já fiz chá de nara tangerina, é uma delícia, tá? Mas não se deve fazer isso pelo seguinte, ó. O colágeno hidrolisado, mesmo que ele tenha uma alta performance, ele tem que estar associado à vitamina C. Mesmo um colágeno bem hidrolisado, altamente hidrolisado, ele não tem a mesma absorção se faltar a vitamina C. A vitamina C, ela entra como condutor, ela facilita e aumenta a absorção pelo corpo, tá? Se eu pegar um nara, por exemplo, fazer um chá com ele não vai estressar o colágeno. A temperatura alta não vai prejudicar o colágeno. Tá? O processo de hidrólise ele é altamente mais estressante do que a temperatura alta do chá. Então, isso não vai causar problema para a estrutura do colágeno, ele não vai perder a função. Porém, tem vitaminas dentro do nara, tá? Várias vitaminas. Vitamina B6, B12, né? E a vitamina C. Já a vitamina C, ao contrário do colágeno, ela é muito sensível em temperatura alta. Então, qualquer temperatura acima de 28 graus, 30 graus, já começa a desnaturar a vitamina C. E a perda da vitamina C, a desnaturação, vai ser muito maior quanto maior for a temperatura da solução, né? No caso do chá, e o tempo de exposição. Então, sim, se você fizer um chá, nós podemos começar a perder a taxa de absorção pelo corpo. Por quê? Porque nós estamos influenciando a quantidade de vitamina C, tá? Eventualmente, se alguém quiser fazer uso de um chá, ou usar um nara chocolate para fazer, de repente, um cookie, um bolo, alguma coisa, pode-se usar? Pode, mas na hora de consumir, para você não perder o efeito do colágeno, sabe o que você faz?
suplementa com comprimidinho de vitamina C. Tá? A vitamina C que foi perdida lá no Nara, porque você submeteu a temperatura mais alta, se você suplementar na hora do consumo com um comprimidinho de vitamina C adicional, você corrige isso, tá bom? Então, o ideal é não usar. Se usar, toma uma vitamina C adicional. O nosso colágeno, como sei se o colágeno veio de origem bovina ou suína? O nosso verisol? Vamos lá. Ela pergunta como sei, mas vamos falar só do nosso, né? Os outros eu não sei, tá? Mas assim, vamos colocar assim, culturalmente, dentro da indústria de suplementação, de colágeno de suplementação, normalmente são colágeno tipo 1 de pele bovina. Tipo 1 pele bovina, tá? O colágeno de pele suína tem uma outra aplicação, tá? É para um outro tipo de mercado, outro tipo de produto. E tem outra coisa, por que a Junés e por que a maioria de quem usa o colágeno como fonte de suplementação não usa o colágeno tipo 1 de pele suína? Não que fosse problema, tá? Um colágeno de pele suína hidrolisado vai dar o mesmo benefício, só que aí existe uma restrição de mercados. Se nós fizéssemos no Nara colágeno tipo 1 de pele suína, nós não iríamos poder, por exemplo, atender o mercado halal, que é o mercado muçulmano. Tá? O pessoal de origem muçulmana não iria consumir o Nara porque tem um produto de origem suína. Tá? Então, para você poder atender 100% do mercado mundial, 100% dos potenciais consumidores, colágeno tipo 1 bovino. Tá bom? Os demais não devem ter colágeno tipo 1 suíno. Não deve, mas não dá para garantir. O nosso nós garantimos, colágeno tipo 1 bovino. Tem várias perguntas aqui que eu acredito que o médico deveria aconselhar ou não, né? Se toma ou não, tá? Mas alguma simples. Quem é diabético pode fazer uso de Nara? Quem tem cálculos renais pode tomar Nara? Vamos lá. Quem é diabético? Oi? Tem mais algum? Vai. Daí, meu pai tem 79 anos, fraturou o fêmur, ele é diabético e tem insuficiência cardíaca. Posso oferecer para melhorar a recuperação dele? Pode. Os Naras não têm qualquer tipo de incompatibilidade para quem é cardíaco, para quem tem insuficiência cardíaca e para quem é diabético, né? Não tem, tá? Os açúcares os adoçantes são adoçantes naturais, de baixíssimo índice glicêmico, e no caso dele que teve uma fratura, ainda mais recomendado, não tem problema. Para quem tem, se comentou de cálculo renal, certo? Geralmente, quem tem problema renal tem que fazer um uso controlado aí, né? Uma alimentação controlada de proteínas, tá? De novo, os nossos Naras têm uma quantidade proteica muito baixa, então, a priori, não faria mal, não faz mal. Agora, a pessoa tem que ver o seguinte, como é que os Naras vão se encaixar dentro da quantidade proteica diária que a pessoa faz uso. Então, teria que fazer uma avaliação, um balanço aí, tá? Se ela tem restrição de uso de proteína por problema renal, tem que fazer um balanço. Se for o caso, gente, diminui a picanha do almoço pela metade, né? E faz uso do Nara que segue a vida. Não teria problema a princípio. E a outra pergunta é quem é diabético, né? Diabético quem é diabético pode. Todos os adoçantes que compõem o Nara são recomendados para quem tem restrição calórica ou restrição de açúcares. Então, não tem qualquer tipo de problema para quem é diabético. Mas é que tem um caso aqui que a pessoa tem 79 anos, diabético, ele fraturou o fêmur e tem insuficiência cardíaca. De novo, não existe qualquer incompatibilidade do que compõe o Nara para a função cardíaca. Isso é fato, tá? Diabético, se eu tivesse um produto que tivesse na sua composição algum tipo de açúcar ou quantidade de açúcares acima do recomendado, poderia ser um problema. No nosso caso, não. Além das quantidades serem muito baixas, são todos produtos adoçantes naturais de baixíssimo índice glicêmico. Então, não teria problema. E nós sabemos, sim, que o colágeno é um dos principais constituintes dos ossos. Então, se existe uma fratura de ossos, o colágeno, a suplementação do colágeno pode, sim, utilizar. Gente, aproveitando aqui, ela tem 79 anos, né? É o pai de quem mesmo? Adriana Franca. Adriano, seu pai, aos 79 anos, deve ter mais colágeno no corpo do que muitas mulheres aos 60. Sabe por quê, Catarina? Sim. Vocês, mulheres, são penalizadas. Não diria penalizada, mas vamos lá. Vocês passam por um processo biológico natural, normal, que é a menopausa, tá? As mulheres que atingem a menopausa têm, entre outras coisas, com a redução do estrogênio, do hormônio feminino,
Tem várias implicâncias, mas uma das implicâncias, que é a redução do estrogênio, é que a queda do estrogênio influencia e reduz a produção de uma proteína chamada fibroblasto. E essa proteína é a proteína precursora da proteína colagênica. Então, as mulheres, principalmente após a menopausa, têm uma redução de colágeno ainda mais acentuada do que os homens, tá? Então, vocês, mulheres, sim, necessário fazer a suplementação antes da menopausa, mas principalmente durante ou após a menopausa, tá? Por que eu fiz esse comentário? Um homem e uma mulher com a mesma idade, por exemplo, 70 anos, que nunca fizeram uso de colágeno, os homens vão ter uma tendência de ter uma quantidade de colágeno no corpo maior que as mulheres, porém, numa quantidade muito menor do que eles tinham aos 30, tá? Então, lembre isso aqui, ó. Menopausa, redução do hormônio feminino, do estrogênio, redução do colágeno. Por isso, entre outras coisas, uma redução do colágeno dos ossos, né? As mulheres têm mais problemas, por exemplo, de osteoporose, né? Mais problemas com ossos a partir de uma certa idade do que os homens por conta disso também. Últimas perguntas, tá? A criança pode tomar se tiver problema de colágeno? Crianças? Criança o quê? Criança pode tomar se tiver problema de colágeno? Para mim tem que ir para o médico, né? Imagine criança se pode tomar se tiver, assim, ó, de novo, até os 25 anos, né, o nosso corpo consegue produzir a quantidade que nós estamos perdendo. Então, nós temos uma balança positiva, tá bom? Se uma criança está deficitária, a criança cresce demais, forma estrias, né? Ou a criança, às vezes, é nova, mas já começou a formar celulite, é uma situação que foge um pouco do normal. Claro, submete à avaliação do médico, mas, a priori, não deveria, a não ser em casos extremos, diferenciados, que o uso um pouco mais cedo pode ajudar algum tipo de problema, por exemplo, estrias ou celulite, tá bom? Salvo isso aí, eu não vejo necessidade de uma criança estar utilizando o colágeno, não. Tá. Últimas, tá, gente? Até aqui chega agora, tá bom? Amanhã eu vou tomar vacina contra a Covid. Tem algum problema tomar o Nara? Ixi. Eu não pensei, tanto é que no dia que eu tomei a minha vacina, eu tomei colágeno, um dia antes, no mesmo dia, um dia depois. Eu vou fazer a segunda dose dia 3 e eu vou tomar colágeno. Por quê? Porque eu não consigo enxergar qualquer tipo de associação, tá? Mas eu vou me abster dessa resposta aí, tá bom? Eu vou tomar, mas não sei se faz mal ou não. Aí, a última pergunta, Anne Rose, Lula. Os naaras verissós não atuam nos ossos, cartilagens e tendões? Já foi respondido, mas... Os naaras que têm o verissol, eles atuam preferencialmente, a maior quantidade vai para a pele. Quer dizer que não atua? Sim, pode atuar, mas se você está pensando numa suplementação para melhorar e repor o colágeno dos ossos, cartilagens e tendões, faça uso do naara tangerina e maçã verde. Perfeito, Marcos. Stephanie, chegamos ao final. Gratidão imensa, Marcos. Olha, eu por hoje. Poxa, senão vamos até amanhã, né? Gratidão mesmo, Marcos. Olha, obrigado por todos esses, né? Pelo seu tempo, pelo precioso tempo, e estar aqui mais uma vez nos ensinando tudo que você tem, esse background incrível aí, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos encerrando, então, por aqui, Marcos, a sua fala final. Bom, Catarina, costumo dizer o seguinte, para quem é próximo, em algumas coisas, eu até já discuti contigo isso aí, né? Eu sei que você também comunga da mesma ideia. O envelhecimento, ele não é opcional. Ele vai acontecer para todo mundo, tá? Agora, a forma com que nós vamos envelhecer, sim, isso é opcional. Isso depende da gente. Concorda? Então, o que a gente tem que pensar? Como é que nós estamos hoje construindo o nosso envelhecimento de amanhã? Tá? Ninguém quer simplesmente só sobreviver, só envelhecer. E é um dado normal, gente. Em 2010, para cada 100 crianças menor aí de 12 anos, nós tínhamos 36 idosos acima de 75 anos, tá? Se bem que mudou agora, a OMC mudou agora a classificação de idoso, agora está um pouco mais que isso.
Mas vamos lá, em 2010, para cada 100 crianças, 36 idosos. Em 2036, para as mesmas 100 crianças, nós vamos ter 116 idosos. Tá? Então, duas coisas. Mudou a base da pirâmide, inverteu. Tá? Então, quem está pensando em trabalhar, se aposentar e depender de INSS, de aposentadoria, esqueça. Pense, por exemplo, nesse caso, comece a pensar numa segunda fonte. E aí tem o nosso programa, né, o nosso plano de carreira dentro da Junesc, que é extremamente interessante, que cabe nesse momento aqui, ó, para quem está pensando a médio e longo prazo. Tá bom? Mas o mais importante disso, as pessoas vão envelhecer mais, vão envelhecer? Vão. Vão viver mais tempo? Vão, mas basta, e é suficiente só viver mais tempo, né? Perdendo capacidade locomotora, perdendo capacidade cognitiva, né? Dependendo das pessoas. Então, não, viver só mais tempo, sem condição de uma vida plena, não diria vida plena, mas uma vida que você consiga fazer suas coisas de forma individual, não é legal. Então, sim, nós podemos envelhecer com qualidade. Para isso, nós temos que construir esse envelhecimento, a partir de hoje, tá? E eu pergunto para vocês, como é que você está construindo o seu envelhecimento? O que você está fazendo hoje para garantir que lá na frente você vai ter um envelhecimento com muito mais saudável, muito mais saúde, ou prevenir ou retardar esse envelhecimento? E aí, gente, eu faço um link com o nosso NARA. Nesse caso, o nosso NARA ele pode ser, eu diria, um fator importantíssimo nesse processo. Ele pode contribuir muito para retardar esse processo de envelhecimento, em todos os sentidos. Tá bom? Então é isso. E aproveitando também, mais uma vez, Serginho, brigadão aí pela lembrança, Catarina, pelo convite. Mais uma vez, me coloco à disposição sempre que for necessário, tá? E sempre um prazer estar com vocês. E morrendo de saudade de vocês todos, gente. Logo, logo eu estou em Curitiba aí para poder revê-los, tá bom? Ó, muitos agradecimentos ali no chat, tá, Marcos? Parabéns, tá? Muito